Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 27 de julho. Ministros do Supremo participam de congresso promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil para discutir as repercussões jurídicas e sociais da Covid-19. Presidente do STF, ministro Dias Toffoli, destaca a atuação do Judiciário para reduzir impactos da pandemia. Veja também. Corregedor Nacional de Justiça abre reclamação disciplinar contra desembargador que se recusou a usar máscara no litoral de São Paulo. Ministério Público pede que Tribunal de Contas da União apure anúncios de bancos oficiais em sites de fake news. TV Justiça estreia hoje série de reportagens sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e como o Supremo tem julgado processos aplicando essa lei. Os impactos da pandemia provocada pelo novo coronavírus no meio jurídico e na sociedade estão sendo debatidos em um grande congresso jurídico virtual promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil. O encontro vai até esta sexta-feira. Hoje, na abertura, ministros do Supremo Tribunal Federal falaram sobre a atuação do Poder Judiciário no enfrentamento da Covid-19. O evento recebeu mais de 100 mil inscrições. Até sexta-feira vão ser mais de 140 painéis abordando os mais variados campos do direito. O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, abriu os trabalhos do seminário. Trata-se de uma oportunidade única para pensar coletivamente saídas para as crises econômica, política, social, ambiental e sanitária, cujas consequências têm impactos diretos no mundo jurídico. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participou da abertura. Ele destacou o trabalho no Conselho Nacional de Justiça e do STF durante a pandemia. Do dia 12 de março até o dia 1º de julho, o Supremo julgou 6.927 processos colegiadamente, em colegiado. 6.927. Todos sabem que uma Suprema Corte como a norte-americana julga em média 100 processos por ano, a alemã idem, e por aí vai. 1.801 no plenário maior, 2.834 na primeira turma e 2.280 na segunda turma. Nesse período, no plenário maior foram priorizadas as questões relativas à pandemia. Criamos um painel de ações relativos à pandemia Covid-19, que monitora a judicialização do tema no tribunal e está disponível a todos no sítio da internet do STF, onde já foram registrados, de 12 de março até o dia de ontem, 26 de julho, 4.010 processos. Só no Supremo, 4.010 feitos que, de alguma maneira, tinham alguma relação com a pandemia. Além do ministro Dias Toffoli, outros ministros do Supremo participaram desse primeiro dia de seminário. Uma das palestras foi ministrada pelo ministro do Supremo, Luiz Fux. Ele falou sobre as repercussões jurídicas e sociais da pandemia. A pandemia trouxe dois grandes impactos jurídicos. O primeiro deles foi a intervenção estatal no domínio econômico, que é a exceção ao que preconiza a nossa Constituição. Foi necessária a intervenção estatal no domínio econômico, principalmente para proteger a classe trabalhadora, na medida em que empregados e empregadores estavam de acordo com a redução da jornada de trabalho para que não fossem demitidos e, a forciori, também com a compensação salarial. E o segundo impacto muito importante se deu exatamente no campo da responsabilidade fiscal, que tem um lado bifronte, um lado positivo e um lado negativo. A ministra Carmen Lúcia participou de um painel sobre liberdade de expressão e fake news em tempos de pandemia. E o desafio está nisso, a ponderação necessária para que nem se cerceie a liberdade, nem se faça desses espaços nichos possíveis de acolherem práticas criminosas que, do mesmo jeito que nós temos para nos comunicarmos, estamos num congresso digital e, portanto, num espaço de legitimidade, possam ser espaços de
ilegitimidade e ilegitimação, pelos quais nós tenhamos a censura restabelecida, o crime feito e, de outro lado, a censura estabelecida. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, também participou do seminário. E agora, a minha principal preocupação, Marcos, ainda hoje passei parte do dia trabalhando nisso, é assegurar segurança nas eleições. Segurança para os mesários e segurança para os eleitores. Um dos pontos da palestra foi sobre o Supremo ter sido chamado a responder questionamentos dos mais diversos durante a pandemia. Ele destacou 3 decisões. A primeira decisão importante do Supremo nessa matéria foi a de reconhecer que os 3 níveis de governo tinham competências no combate, no enfrentamento à Covid-19. Uma outra decisão importante tomada pelo Supremo Tribunal Federal foi relativamente a uma campanha chamada O Brasil Não Pode Parar, que o governo começava a deflagrar, convocando as pessoas a voltarem ao trabalho e a voltarem para as ruas num momento em que todas as entidades médicas relevantes internacionais e nacionais recomendavam o isolamento social. Houve uma outra decisão importante determinando a divulgação dos dados da pandemia. Houve um determinado momento em que se deliberou que as informações do número de casos e do número de mortes não seriam as informações mais divulgadas, o que evidentemente dá opacidade a uma luta que precisa de tanta transparência quanto possível, inclusive para saber onde ela está aumentando, onde ela está decrescendo e o que está sendo efetivo e o que não está sendo efetivo. Barroso finalizou falando sobre a importância de uma agenda pós-pandemia. Nós, como juízes constitucionais e a OAB, e nós que operamos com preocupação na evolução e no aprimoramento das instituições, devemos ter uma agenda institucional. O Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União para apurar a divulgação de propagandas do BNDES e do Banco do Nordeste do Brasil em sites suspeitos de divulgar fake news. Na representação, o Ministério Público pede concessão de liminar para suspender as propagandas. O objetivo é evitar o financiamento indevido de propagadores de informações falsas, as chamadas fake news. Para o MP, assim como aconteceu com o Banco do Brasil, o BNDES e o Banco do Nordeste podem estar pagando por espaço publicitário em sites suspeitos de divulgar informações falsas. Em maio, o Tribunal de Contas da União suspendeu parte dos contratos de publicidade do Banco do Brasil em sites, blogs, portais e redes sociais. A decisão não incluiu a divulgação de veículos com mais de 10 anos de atuação de mercado. A questão fake news também tramita no Supremo Tribunal Federal desde março do ano passado. O inquérito que apura a divulgação de informações falsas e quem financia essa prática está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O MP acredita que a investigação sobre a publicidade dos bancos em sites possa contribuir com o inquérito das fake news. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, abriu reclamação disciplinar contra o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que se recusou a usar máscara nas ruas de Santos, litoral paulista, e ainda humilhou um guarda municipal. Desde que o vídeo começou a circular em que o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, aparece se recusando a usar máscara, humilhando o guarda municipal e rasgando a multa por não usar o acessório obrigatório, a Corregedoria Nacional de Justiça passou a apurar os fatos. Nesse domingo, o corregedor, ministro Humberto Martins, abriu uma reclamação disciplinar contra o magistrado. Isso significa que o caso dele será submetido ao plenário do Conselho Nacional de Justiça para a abertura de processo administrativo disciplinar. Segundo o corregedor, a conduta do desembargador pode ter ferido a lei orgânica e o Código de Ética da Magistratura, o que reflete em crime de abuso de autoridade e desacato, previsto no Código Penal. O magistrado tem 15 dias para apresentar defesa.
A Justiça Federal do Piauí autorizou uma operação para investigar suposto esquema de desvio de dinheiro público do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PENAT. A Polícia Federal, o Ministério Público e a Controladoria Geral da União cumpriram mandados judiciais de busca e apreensão em Brasília e em Teresina, no Piauí. De acordo com as investigações, pelo menos 50 milhões de reais teriam sido desviados em um esquema envolvendo servidores públicos e empresas de locação de veículos. Os contratos assinados em 2015 e 2016 para a prestação do serviço de transporte escolar teriam sido superfaturados. Há ainda indícios de que as empresas teriam combinado as propostas apresentadas nas licitações. Hoje, a terceira fase da Operação Topic cumpriu 12 mandados judiciais de busca e apreensão em Brasília e Teresina, no Piauí. Os investigadores foram até a casa do governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, e no gabinete da primeira-dama, Regiane Dias, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Os outros mandados foram cumpridos na Secretaria de Educação do Estado e na casa do irmão da deputada. O objetivo dos investigadores é obter novas provas sobre o suposto esquema criminoso. Os investigados podem responder por crimes contra a licitação, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As empresas investigadas ainda têm contratos com o governo do Piauí. O valor total é de quase 97 milhões de reais. Em nota, a deputada federal Regiane Dias afirmou que está tranquila quanto aos desdobramentos da operação e que, quando ocupou o cargo de secretária de Educação do Piauí, sempre atuou de acordo com a lei. O governador Wellington Dias também divulgou nota e disse que a apuração é referente a um modelo de contrato que era adotado desde 2013 e que foi renovado em 2015 porque havia risco de alunos ficarem sem transporte. O governador disse ainda que depois a secretária passou a adotar um outro modelo de contrato com as empresas de transporte. E a seguir, o Superior Tribunal de Justiça mantém medidas cautelares aplicadas a empresário investigado por esquema ilegal de concessão de alvarás de construção e licenças ambientais no Paraná. É depois do intervalo. Prevê a Constituição de 88 ainda a tríplice responsabilidade ambiental, que significa que, por um mesmo ato, uma pessoa física ou mesmo uma pessoa jurídica pode ser responsabilizada administrativa e criminalmente e ainda ser obrigada a reparar os danos causados. Mas a grande inovação da Constituição Federal de 1988 foi fixar ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e para as futuras gerações. Superior Tribunal de Justiça nega revogação de medida cautelar a empresário investigado na Operação Rota 66 da Polícia Federal. O empresário sócio da construtora Lix Participações em Empreendimentos é investigado na Operação Rota 66, que apura esquema ilegal de concessão de alvarás de construção e licenças ambientais para empreendimentos imobiliários por meio de propina em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Ele é suspeito de envolvimento nos crimes de corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, tráfico de influência e associação criminosa e chegou a ter a prisão temporária decretada. Na primeira instância, o juiz negou o pedido de conversão em prisão preventiva e aplicou medidas cautelares, como a proibição de contato com os demais investigados, incluindo sócios da construtora. A defesa pediu a revogação da proibição, mas o Tribunal de Justiça do Paraná negou. Um recurso em habeas corpus foi então apresentado ao STJ, onde a defesa alegou desproporcionalidade da medida cautelar, pois a proibição de manter contato com os outros sócios restringe o direito ao exercício da atividade empresarial. Ao analisar o pedido, o relator, ministro Joel Ilan Paciornik, concluiu que as medidas cautelares foram impostas com base em elementos concretos da investigação, que apontaram o empresário como organizador do esquema criminoso. Para ele, como as condutas criminosas sob investigação estão diretamente relacionadas com a atividade empresarial que o investigado exerce, a medida cautelar é adequada e necessária. A quinta turma, por unanimidade, seguiu o voto do relator e manteve a proibição. O Ministério Público do Trabalho e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, fecharam um acordo de cooperação técnica para promover ações conjuntas voltadas à preservação do emprego e da renda dos brasileiros nesta época de pandemia. Os detalhes com o repórter Márcio Fontinelli.
A maior preocupação do Ministério Público do Trabalho é com o fechamento de empresas e, consequentemente, o aumento no número de demissões no Brasil, além da redução de postos de trabalho. Levando em consideração as medidas já adotadas, o banco se comprometeu a promover ações e estudos para garantir a manutenção de renda e emprego no país, incluindo programas para a reinserção de desempregados no mercado de trabalho e para os casos de demissão em massa. Com a duração de 5 anos, o Acordo de Cooperação Técnica também aborda o combate a crimes como trabalho infantil, escravidão, assédio moral e sexual. Por conta da pandemia do novo coronavírus, em apenas 3 meses, o Brasil perdeu quase 8 milhões de postos de trabalho. O número de empregados com carteira assinada caiu para o menor nível da história e, pela primeira vez, menos da metade da população com idade para trabalhar está na ativa. Os dados são do IBGE. Em Brasília, a Justiça condenou uma agência de viagem e uma companhia aérea a pagar a indenização por danos morais e materiais a uma passageira desassistida após voo cancelado durante pandemia. As férias de Patrícia não saíram como planejadas. Logo que chegou na Austrália, foi surpreendida com as medidas de contenção do novo coronavírus. E na hora de voltar ao Brasil, no aeroporto, a advogada foi informada que o voo tinha sido cancelado. Eles não me deram qualquer satisfação, não me deram nenhum tipo de orientação, apenas se limitaram a dizer que eu deveria procurar a agência de turismo. Ela conta que pediu estorno, mas não recebeu. Indignada, buscou outras maneiras para voltar ao Brasil e entrou com uma ação na Justiça. O caso foi julgado pelo 4º Juizado Especial Civil de Brasília, que condenou a companhia aérea e a agência de turismo a indenizar a passageira por danos morais e materiais no valor de R$6 mil. O entendimento da Justiça foi o de que as empresas falharam na prestação do serviço e a situação é ainda mais grave por deixar sem assistência em país estrangeiro uma passageira em plena crise mundial sanitária provocada pela Covid-19. O cancelamento do voo é uma falha na prestação de serviço e, nesse caso, houve violação por ausência de assistência a essa passageira, bem como pela ausência de reembolso para essa consumidora que não ocorreu de pronto. Lembrando que, por isso ter ocorrido em meio à pandemia, torna-se mais grave, porque ela ficou exposta por mais tempo e o dever de reembolso é devido pela agência de quem ela comprou a passagem, mas a companhia aérea internacional, ela responde de maneira objetiva, ou seja, independentemente de comprovação de culpa, desde que provada a ocorrência do dano para o consumidor. Ainda cabe recurso da sentença. E no próximo bloco, nos 30 anos do ECA, série de reportagens destaca as decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Não saia daí, voltamos já. Celebrar a Constituição Federal é lembrar das suas conquistas e da sua importância. Lembrar que para cada inciso da Constituição foi muito suor, muita luta, muita dedicação, não só de parlamentares, mas de toda a sociedade do povo brasileiro. E para falar da Constituição, eu lembro aqui os direitos trabalhistas nela previstos, que estão dos artigos 7º ao artigo 11 da Constituição Federal, os direitos constitucionalmente garantidos de todos os trabalhadores e também dos empregadores. É por meio desses direitos trabalhistas constitucionalmente garantidos que nós temos a certeza de que a gente pode ter um futuro cauteloso, um futuro razoável, um futuro em que equilibra tanto o interesse do trabalhador quanto o interesse do empregador. Milhões de reais esquecidos em contas judiciais estão sendo transferidos pela Justiça do Trabalho a seus donos. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás já iniciou a devolução de mais de 100 milhões de reais. Estes recursos foram identificados por meio do projeto Garimpo. Este projeto tem um sistema que foi desenvolvido pelo TRT da 21ª Região e disponibilizado às demais varas do trabalho por meio da Corregedoria Geral de Justiça do Trabalho. As quantias disponibilizadas variam de R$ 50 e podem chegar a milhões e foram identificadas por meio de um cruzamento de dados das contas judiciais existentes na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
e no sistema PJE. Esse trabalho fez com que fossem identificados os processos já arquivados, mas com contas judiciais ativas. Geralmente é fruto de um depósito recursal que a empresa faz para recorrer e depois, ao término do processo, ela esquece de sacar esse dinheiro. Também ocorre com bastante frequência a empresa que discute a conta na fase de execução, mediante recurso para o tribunal, consegue reduzir o valor da condenação e na hora que o processo finaliza, que o reclamante recebe a parte dele, a empresa esquece de sacar aquela quantia que ela conseguiu reduzir por recurso no tribunal. A própria unidade judiciária vai intimá-los a receber no momento oportuno, como tem acontecido, né? A gente tem intimado advogados, tem intimado peritos para receber o crédito, tem intimado os reclamantes que já estão recebendo. E você, já imaginou receber uma ligação de um servidor da Vara do Trabalho dizendo que há um valor disponível para a sua cliente? Foi o que aconteceu com o advogado Vinícius Barbosa. A reclamante, ela estava inclusive desempregada, né? Está desempregada. E aí, com dívidas, com a filha, com a criança para fazer uma cirurgia, ela ficou muito feliz, né? Esse dinheiro veio em muito boa hora. O Estatuto da Criança e do Adolescente está completando 30 anos de existência neste mês. São 3 décadas de uma norma que visa a proteção integral dos direitos das crianças e adolescentes. E para relembrar a importância dessa lei, a TV Justiça produziu uma série de reportagens sobre o tema. E hoje vamos falar do Marco Legal da Primeira Infância, texto sancionado em 2016 e que deu ainda mais força à aplicação do ECA. Entre as inovações está a que permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em casos como quando a mãe gestante é presa. O Supremo Tribunal Federal tem julgado processos aplicando esse princípio. Que criança não gosta de brincar, hein? Mas esse é apenas um dos direitos da meninada. A lista inclui muito mais. E esses direitos estão assegurados pelo Marco Legal da Primeira Infância, a Lei 13.257, sancionada em 8 de março de 2016. É a norma que traz garantias específicas para crianças de 0 a 6 anos. O Brasil tem cerca de 10% da população nessa faixa etária, ou seja, 20 milhões de crianças, de acordo com o IBGE. O Marco Legal estabelece o seguinte: priorizar a qualificação dos profissionais sobre especificidades da primeira infância, reforçar a importância do atendimento domiciliar, especialmente em condições de vulnerabilidade, ampliar a licença paternidade de 20 dias nas empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã, envolver as crianças de até 6 anos na formatação de políticas públicas, instituir direitos e responsabilidades iguais entre mães, pais e responsáveis, prevê atenção especial e proteção às mães que optam por entregar os seus filhos à adoção e gestantes em privação de liberdade. O Marco Legal da Primeira Infância também alterou o artigo 318 do Código de Processo Penal para prever a substituição da prisão preventiva pela domiciliar no caso de gestante, mulher com filho de até 12 anos ou homem que seja o único responsável pelo filho de até 12 anos. Só que é importante lembrar que a prisão preventiva imposta a esses agentes, ela só vai poder ser concedida caso os crimes cometidos não tenham sido com violência ou grave ameaça à pessoa ou ainda que não tenha sido cometido contra o próprio filho. Obedecidos os requisitos, demonstrado provas idôneas, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Foi baseado nessa lei que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu prisão domiciliar em 2016 em um habeas corpus para uma mãe condenada por tráfico de drogas em São Paulo, que estava presa preventivamente. A decisão serviu para julgamentos de outros processos semelhantes. Uma criança ficar dentro de uma prisão traz prejuízos muito significativos para o seu desenvolvimento, especialmente nessa fase tão importante do desenvolvimento humano, que é a primeira infância, que vai de 0 a 6 anos de idade. Nessa fase é que nós temos o desenvolvimento cerebral mais aguçado e todos os fundamentos das capacidades cognitivas e socioemocionais são feitos.
Então é fundamental que essas crianças possam ter a oportunidade de serem acolhidas e recebidas pelo mundo e pelas suas famílias em um ambiente adequado, longe das prisões. A prisão domiciliar, nesse caso, ela vem não só proporcionar mais tempo de vínculo para a criança pequena, como também proporcionar uma melhor preparação para um substituto. Né? As gerações futuras precisam ser cuidadas e tratadas. E eu acho que todas as iniciativas, principalmente legais, que venham proporcionar uma preservação no desenvolvimento do indivíduo, de forma que ele possa se tornar um cidadão mais ativo e útil e organizado dentro de si mesmo, devem ser respeitadas. Após 4 anos, a legislação acumula avanços no que diz respeito a garantir o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos. Mas é importante monitorar a implementação do Marco Legal da Primeira Infância, para que ele continue produzindo avanços. E uma última notícia, o juiz Luiz Antônio Bonar, da 13ª Vara Federal de Curitiba, condenou o ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, o Silvinho, a 4 anos e 5 meses de prisão em regime semiaberto pelo crime de corrupção passiva. Ele foi denunciado pela Força Tarefa da Lava Jato por ter recebido um carro Land Rover como propina em troca de favorecimento da empreiteira GDK numa licitação da Petrobras. Na mesma sentença, foram condenados também o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, por corrupção passiva, e o administrador da empreiteira GDK, César Roberto Santos de Oliveira, por corrupção ativa. Um outro administrador da GDK, José Paulo Santos Reis, e o ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro, foram absolvidos. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Até amanhã.